Então, gravando, estamos aqui em DC2, hoje é 18 de março, turma C e D, iniciando a segunda etapa do nosso semestre, onde nós vamos aprofundar as questões, né, da perspectiva cônica, que a gente já tem trabalhado, com o observador, enfim, né, oblíquo ao objeto, e vamos introduzir aqui o conceito da sombra, né, a sombra que será representada paralela ao plano do quadro. Tá? Então, começar fazendo um croquis aqui para vocês, gente, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar, tá, que a gente tenha, né, aqui assim um objeto, tá, que pode ser, sei lá, um tubo, ou um cano, ou um cabo de vassoura, ou uma lança, enfim, o que for, né, que está cravado no chão. Né? Tem uma graminha aqui, né? Isso aqui está cravado no chão. Nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina com a ideia, tá, de que a sombra ela vai acontecer num ângulo de 45 graus em relação ao objeto. Então, eu vou traçar uma linhazinha aqui e a gente vai ter, nesse caso aqui, ó, uma sombra que seria alguma coisa muito parecida com isso aqui. Então, a mesma distância que corresponde à altura do objeto se projeta no chão, né? 45 graus, então isso aqui vai simplificar muito aí a nossa tarefa. Tá? Claro, aqui a gente está num desenho, né, que poderia ser quase um desenho bidimensional. Né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Se isso aqui é um poste, por exemplo, e a gente tem ali adiante, né, vou desenhar aqui em perspectiva, né, mas mesmo em isometria, vamos imaginar que a gente tem aqui adiante, ó, um outro poste, né, como se fosse aquelas goleiras de futebol, assim, de campinho, que às vezes só tem trave, mas não tem travessão, né? Muito joguei numas assim, né? Então, aqui assim, né, vou projetar essa linha aqui para me ajudar no paralelismo, 45 graus de novo, e temos aqui, ó, a sombra daquele outro poste lá. Aí a gurizada lá no campinho conseguiu se organizar, né, e conseguiram fazer aqui, ó, no topo da goleira, um travessão, né? Conseguiram encaixar ali um travessão na parte de cima. Como é que vai ser a sombra dessa goleira aqui? Ligue os pontos, né? Ligue os pontos. O topo desse poste aqui está aqui, o topo desse poste aqui está aqui. Né? Se o travessão conecta os dois topos, basta ligar aqui, né? E nós temos a sombra dessa goleira aqui projetada no piso. Né? Se a gente colocasse aqui uma figurinha aqui, né? Sei lá, vamos tentar desenhar o goleiro aqui tentando se preparar para a defesa do pênalti, né? Esse cara aqui também, ó, ele vai ter uma sombra que vai estar aqui a 45 graus, né? Claro que aqui a gente vai dar uma ajeitada aqui nessa sombra, né? Para ficar mais ou menos, ó, parecida, né? Com a silhueta ali do nosso herói, do nosso arqueiro aqui, né? Então, esse é o conceito básico, né, gente, que nós vamos trabalhar. Né? A sombra será projetada a 45 graus e a gente vai imaginar que esse sol está vindo do lado aqui, né? Que pode tanto ser da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Aí vai depender do que a gente quer mostrar no desenho, né? Vai depender de como a gente constrói a perspectiva na folha e assim por diante. Tá? Então, essa aqui seria assim, a situação básica, né, para a gente entender essa questão da sombra. E esse esquema da goleira aqui é mais para a gente começar, né, a se dar conta que a sombra em 3D, né, em 3 dimensões, ela depende de a gente entender, né, quais os pontos que estão em jogo aí nessa projeção. Né? Então, é basicamente isso. Tá? Se nós fôssemos transpor isso aqui agora, né, para um objeto tridimensional, eu vou desenhar aqui embaixo agora, também em isometria, tá? Vou desenhar aqui um cubo. Tá? Estou usando aqui uma isométrica, né? Aproximadamente 30 graus para cada lado, e vou desenhar aqui esse objeto aqui, que é um cubo. O que vai acontecer, né, com a projeção de sombra desse cubo, imaginando que ele está sujeito à mesma regra que está incidindo sobre essa goleira aqui? A gente pode imaginar que cada lado desse cubo aqui, ó, é uma goleira. Né? Inclusive, fazer aqui a representação em wireframe, aqui, transparente. Ó.
né? Poderiam ser várias goleiras aqui. Então, o que acontece? Cada aresta vertical vai ter que se projetar no solo a uma distância que é igual à sua altura, né? 45 graus. Se vocês precisarem, né, acharem mais fácil, podem usar a medida aqui, né? Vamos ver aqui, ó, essa aresta vertical aqui está com aproximadamente 3 centímetros, projeta aqui no piso também com 3 centímetros, liga os pontos, né? Mesma coisa aqui, ó, né? Essa aresta aqui se projeta aqui, liga os pontos, né? Vai dar isso aqui, ó, vai se projetar lá, vai dar aqui assim. E aquela outra aresta vertical lá atrás, ó, né? Aquela aresta lá atrás também, ó, vai se projetar, vai passar um pouquinho ali, né, do tamanho do cubo, vai aparecer um pedacinho aqui que eu vou ligar esse ponto com esse aqui, porque isso aqui corresponde a essa linha que está aqui em cima. Uma regra básica, assim, da perspectiva é a seguinte: linhas, né, que estão paralelas ao solo vão projetar uma sombra paralela também a essa mesma linha, né? Então, essa aresta aqui se projetou aqui, essa aresta aqui se projetou lá. Pintando isso aqui, né, para a gente ter um pouco melhor essa ideia assim, do que acontece com essa sombra, a gente vai ter uma situação parecida com essa. E pela lógica, né, Baíma, eu acho que a gente tem que começar também a lembrar de escurecer assim a face A que não sombra pega, própria, né? exato, que não pega a luz, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de sombra própria, né, que é a sombra do próprio objeto, né? E a gente tem aqui, né, projetada no solo, o que a gente chama de sombra, portanto, projetada. Então, são essas duas sombras que começam justamente a nos dar essa ideia de volume. Tá? Claro que essa face aqui e essa face aqui estão pegando sol, então a gente não vai escurecê-las a princípio, né? Porque não faria muito sentido, né? Vamos pensar agora, né, num outro esquema aqui, ó, antes de a gente avançar, né, para algo mais assim, né, que é o que a gente vai começar a fazer aí na sequência, tá? O que acontece, né? Numa perspectiva como essa aqui, para chegar nessa montagem correta de sombra, a gente também tem que entender o que acontece com a sombra na vista superior, né? Porque, no fim das contas, a sombra na vista superior vai ser uma espécie de prova dos 9, assim, para a gente aferir se a sombra que a gente está fazendo lá na perspectiva está dando certo, tá? Então, eu vou pegar aqui uma outra folha para a gente pensar juntos o seguinte aqui, ó. Fazer um esquema bem basicão aqui, tá? Desenhar aqui um cubo. Na verdade, acho que eu vou desenhar esse cubo um pouco mais para cá, ó, tá? Vou desenhar ele um pouquinho mais para cá, para poder aproveitar melhor aqui a folha, né? Levando aqui um ponto de fuga nessa direção e outro ponto de fuga nessa direção aqui, vai cair um pouquinho fora da folha, ali não tem problema. Esse aqui da esquerda, vocês não deem bola para ele, tá? O que acontece com a sombra desse cubo aqui, né, na vista superior? Vou até sumir com esse cara daqui para não dar confusão. O que acontece com a sombra desse objeto aqui na vista superior? Bom, ele é um cubo, né? Então a gente sabe que a altura é igual à profundidade, que é igual à largura, né? Todas as arestas têm o mesmo comprimento. Então, na vista superior, cada aresta dessas aqui, ó, gente, cada aresta dessas aqui tem que ser projetada numa distância que é igual ao tamanho da própria aresta, né? Aqui eu fiz um cubo, sei lá, com 4,3 centímetros ali, né? Fiz a mão aqui, a olho. Então, vai dar uma coisa assim, ó. Essa aresta aqui projeta para cá e essa aresta aqui, ó, projeta para cá. Então, a sombra desse cara aqui, a 45 graus, quando visto de cima, né, em projeção superior, vista topo, planta, é uma coisa parecida com isso aqui. Vamos fazer uma perspectivinha desse cara aqui, então. Vamos puxar aqui uma linha para a chave EG, né, que está lá no nosso plano do quadro. Vejam que a sombra está paralela ao plano do quadro. Tá? O observador está por aqui assim. Vou colocar uma linha de horizonte aqui um pouquinho mais alta, tá, Baíma?
para a Claro, gente senão, poder... senão a coisa não vai caber, né? Não É vai isso aí. caber, né? Botar um pouquinho mais alto aqui, essa linha de horizonte, e vamos usar a VG aqui, ó, vamos desenhar esse cubo visto de cima aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar esse cubo visto de cima aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4.2.3 ali, alguma coisa assim. Essa aqui vai ficar bem rasinha aqui, essa perspectiva, né? Isso. Aqui assim, esse cara olhou aqui, vamos fazer fechar, vai pegar mais ou menos aqui assim, né? Mani isso aqui e depois foi lá, tá? Beleza. Então tá aqui esse cara, né? O ângulo Isso aqui não aí. foi muito feliz na escolha aqui, mas tudo bem. Não, mas Então tá o que vai legal, né? acontecer, né, gente, com a sombra, né? Nesta perspectiva aqui, ó, tá? Primeiro, a gente sabe que o Sol está vindo da direita para a esquerda, né? Consequentemente, essa face aqui, ó, é a sombra própria. Tá? Essa face aqui, a sombra própria, corresponde a essa face aqui. Né? Essa aqui está recebendo luz, aquela lá está sombra, mas a gente não enxerga ela da mesma maneira. Tá? Então, para desenhar essa sombra aqui, vocês, né, podem partir de qualquer aresta. Né? Eu vou pegar essa aresta aqui e vou projetar aqui a 45 graus. Tá? Vocês podem usar o esquadrinho aqui, ó, 45, se quiser usar para marcar ali a posição, ou mede a distância, repete a distância, ou tenta fazer a mão livre mesmo, enfim. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ó, é o ponto mais extremo aqui à esquerda, né, que corresponde a esse ponto que está aqui. Né? Se a gente fizer o observador, ó, passar por aquele ponto lá, né, e descer isso aqui, né, claro, vai dar aqui, tem um descontinho aqui, porque é uma perspectiva que está feita, né, à mão livre. Essa linha de perspectiva aqui, ó, de sombra, né, que está paralela ao objeto, todo mundo concorda que ela vai para o mesmo ponto de fuga, né, lá da esquerda. Então, a gente pode puxar aqui, né, ela vai obedecer a mesma perspectiva. E até onde é que ela vai? Até encontrar a aresta vertical que está aqui projetada a 45. Ó. Então, vai dar uma coisa assim. Isso aqui também, né? Vai dar 45 graus, vai ficar paralelo com aquilo lá. Então, a gente tem aqui esta sombra chegando aqui, essa chegando aqui, e vou pegar também, né, a linha daquela aresta lá de trás, que nesse caso aqui é a VG, a gente projeta ela lá adiante, e aqui pode, né, Baíma, tanto fazer a 45 graus, como levar Uhum. desse ponto aqui lá para a fuga, né? Lá para a Porque isso fuga que aqui vai encontrar, né? vai Claro. encontrar lá, né? Então, vai dar isso aqui, ó. Pintando isso aqui de preto agora, né? Vou pegar aqui um lapisão aqui um pouco mais, pegar esse 8B aqui, estou estreando ele, ó, tá? Uhum. A gente vai ter essa sombra, né, acontecendo aqui no piso. Que é interessante de notar, né, que digamos, se as arestas vão para o ponto de fuga, né, as arestas horizontais ali da tampa, né, que formam a Sim, tampa aí, se elas vão para o ponto de fuga, a sua sombra projetada no chão, que é paralela, né, olha lá para a vista superior, a gente vê que é paralelo, elas vão também seguir a perspectivação, né? Então, digamos, as hastes verticais, elas tombam, né? isso, Paralelas ao plano do quadro, mas digamos, os travessões das goleiras vão para os pontos de fuga, né? Porque exatamente, né? a sombra, o elemento físico está indo para ponto de fuga, por que a sombra não vai ir, né? Qual é Exato, né? né? O É que, uma que coisa natural. aconteceria, né, por exemplo, sei lá, com um calunga aqui nessa cena, né? Vamos imaginar que um calunga está colocado aqui assim, né? Mesma coisa, projeta aqui 45 graus, né? E a gente esboça ali, né, a sombra dessa criatura aqui no chão. Uma árvore, né? O que aconteceria com uma árvore? Aconteceria a mesma coisa, né? Vamos imaginar, né, tá aqui a linha do horizonte, né? Aquela que eu me atrapalhei ali antes. Está aqui a linha do horizonte, sei lá, vamos imaginar que aqui assim, né, exista uma árvore qualquer, né, como essa aqui. Como fazer a sombra dessa árvore num croquis? Pega a altura total da árvore, projeta no piso aqui, né, a 45 graus, pega mais ou menos a proporção aqui, né, da altura da copa. Então a gente sabe, né, que aqui assim vai ter uma sombra que óbvio, né, Baíma, vai ter que ficar
mais estreita, né? Porque isso aqui tem Claro, profundidade, né? Isso aqui tem perspectiva. claro. Não vai Tá? ser, eu não vou conseguir ver digamos, um círculo Não, olhando para um, né? Assim como eu não consigo ver uma mesa redonda, uma mesa circular, eu vou ver uma elipse, né? exatamente. Né? Então, a gente tem aqui o que poderia ser, ó, né? A sombra dessa árvore aqui. E qualquer outra coisa, né? Que tivesse aqui. Sei lá, vamos pegar e vamos achar aqui uma posição aqui para esse calunga aqui, né? Mais aqui adiante, ó, né? Tem um outro carinha aqui assim. Ou sei lá, tem um grupinho de pessoas aqui, né? Então, vou tentar esboçar ali rapidamente, ó, a sombra de cada um deles, né, a 45 graus, né, e aí a gente faz ali, né, esboça ali uma sombra, ninguém vai ficar, né, definindo matematicamente, assim, com precisão, o que vai acontecer ali, né, que era um pouco o que já tinha sido feito aqui com o nosso goleiro aqui, tá? Então, gente, essa é a regra básica, né? Entender a sombra em planta para conseguir desenhar a sombra na perspectiva. Tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui do Spotlight, compartilhar uma tela com vocês, tá? Que é uma tela aqui do SketchUp, que acho que vai ser bem elucidativa assim, nesse sentido. Tá? Só confirmem aí se estão vendo a tela do SketchUp. Sim. Beleza. Então, aqui, né, a mesma coisa, tá? Eu tenho, né, esses objetos aqui que foram desenhados aqui no Sketch, tá? Então, vejam, essas linhas aqui assim, ó, tá? Vou até apagar, essas linhas elas foram colocadas ali mais para confirmar, né, essa ideia da sombra projetada a 45 graus a partir de uma fonte luminosa que está no infinito, né? Vejam que acontece a mesma coisa com esse calunga aqui, só que, claro, esse calunga aqui, ele é 2D, né? Os calunguinhos do SketchUp, eles são calungas 2D, né? Que estão sempre olhando para a câmera, né? Não interessa para onde a gente gira, eles estão sempre olhando para a gente. Então, a sombra dele mesmo vai aparecer nesse ângulo aqui, né? Aqui a gente consegue ver isso um pouquinho melhor, tá? Então, esses objetos aqui, né? Vale a mesma regra, tá? Eu vou apagar essas linhas aqui só para mostrar para vocês o seguinte, ó. A altura desse objeto aqui, ó, é de 6 metros, tá? Aparece aqui no cantinho inferior direito, né? Esse carinha aqui tem 6 metros. Se a gente pegar e desenhar aqui no chão, né? Ó, eu estou desenhando aqui paralelo ao eixo vermelho, que é o eixo X, né? Uma linha de 6 metros de comprimento, né? Isso aqui corresponde a uma sombra que está a 45 graus. Né? Então, claro, a sombra não tem esse volume aqui, mas ela está a 45 graus. Né? Vou copiar esse triângulo aqui para aquela aresta lá e vou copiar esse triângulo aqui para aquela outra aresta ali. Então, aqui a gente consegue ver direitinho, né, o que acontece. Né? A sombra, ela obviamente não tem volume, mas a gente pode pensar nela como um objeto 3D. Né? Olha ali o que acontece, né? Onde essa sombra vai se projetar. Né? Para a gente conseguir entender, de fato, né, o que acontece. Se eu pegar esses objetos aqui ó, e trocar aqui a cor deles, né? Vamos colocar aqui uma cor transparente, né? Vamos pegar aqui um material daqueles ó, translúcidos, né? E aplicar aqui. Ali a gente consegue ver, né? Ó, o que está acontecendo com aquela sombra quando ela se projeta no piso. Né? Numa vista superior, gente, olha ali, ó, é isso aqui que vai acontecer, né? Aquela mesma coisa que eu tinha mostrado ali na perspectiva. Claro, esse objeto aqui não é um cubo, né? Ele tem uma proporção de 2 cubos de altura, mas esse objeto aqui da direita é um cubo perfeito, né? Então vejam que o tamanho da aresta dele é igual, né, à distância que a sombra se projeta, porque nós estamos pensando nisso a 45 graus. E logo em seguida, né, a gente vai começar, porque isso aqui também vocês vão ver que é muito fácil, né, muito simples, a gente vai começar a testar algumas situações parecidas com essa aqui, ó, né, que é um objeto mais alto projetando sombra num objeto mais baixo. Isso aqui é uma coisa que, num primeiro momento, talvez, né, gere algum tipo de confusão, mas aos pouquinhos a gente vai esclarecendo. E esse modelinho 3D aqui, acho que ele ajuda, né? Porque se eu pegar esse cara aqui, ó, e trouxê-lo, né, para cá, ó, o que acontece? Né? A gente está vendo direitinho onde a sombra, né, de um interrompeu, né, e bateu na sombra do outro. Então, agora apagando, né, esse monte de linhas e triângulos aqui,
botando isso na vista superior. O que que nós vamos ter aqui, ó? Vamos afastar esse carinha de novo aqui, ó. Vou trazê-lo para cá, tá? Tirar essa linhazinha daqui que tinha sobrado. Dois objetos, duas sombras separadas. A partir do momento que esses objetos encostam um no outro, um deles, né, funciona como chão, né, para essa sombra aqui, né, dessa aresta maior. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é a mesma coisa. Ó. Se isso aqui na altura mede 3, projeta aqui também com 3, 45 graus. E aí a gente vai ter o ponto exato onde essa aresta vertical acontece, depois ela se transforma numa aresta horizontal, né, como se isso aqui fosse uma goleira, né, isso aqui assim é uma goleirinha, e a gente vai ter um fragmento aqui dessa linha chegando lá. Então, esse esquema, né, de um objeto projetando sombra sobre outro objeto, a gente tem que abstrair, né, algumas coisas. Tem que pensar, por exemplo, que a parte superior desse objeto é o chão, né, em relação à projeção daquela aresta ali. Claro, nesse caso aqui, né, a gente vai fazer um exercício em que a aresta cabe, né, nessa projeção de sombra. Poderia acontecer, né, Baíma, outras situações que a gente vai explorar mais adiante, onde, por exemplo, um objeto, ó, ele tem profundidade menor. E aí a gente já vai ter que entender, né, aí se tem aquela essa outra aresta... situação. exatamente. Se aquela aresta vai caber lá ou se vai subir um pedaço e depois ela reaparece, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando com essas situações aí que são ligeiramente mais complexas, né? Mas o fato é que, dominando assim a mecânica, ó, de como isso ocorre, né, vocês vão certamente tirar de letra aí essa parte da projeção de sombra, né, de um objeto sobre outro objeto. Tá? Voltando aqui, né, para essa cena inicial, deixa eu só recuperar aqui meus objetos anteriores, para poder mostrar para vocês agora o que acontece com isso na perspectiva. Tá? Vamos colocar aqui na perspectiva com 2 pontos de fuga. Agora eu vou usar aqui os próprios recursos do zoom para poder desenhar um pouquinho aqui em cima. Tá? Então, vou puxar uma linha reta, né? Daqui assim. Na verdade, aqui deixa eu só trocar o estilo do sketch, porque daí ele está no estilo que é mais bonitinho, mas que não dá a linha do horizonte, né? Então, vamos botar, por exemplo, nesse aqui, ó. Aí a gente tem linha do horizonte, já não se perde, tá? Que nem o professor se perdeu ali no croquis anterior. Ó, isso aqui vai até lá. Depois aqui vamos puxar uma outra linha que vem até aqui. E encontramos um ponto de fuga ali, concordam? Aqui assim, ó, a gente tem um ponto de fuga. Mesma coisa vai acontecer daqui naquela direção. E essa outra linha que vai sair daqui vai encontrar, né, com aquela outra sobre a linha do horizonte. Temos aqui o outro ponto de fuga. Então vejam, né, gente, que essa sombra aqui também obedece aos pontos de fuga. Né? Vou desenhar aqui com outra cor. Ó. Essa sombra também vai lá na fuga. Mesma coisa aqui, ó. Vamos desenhar uma linha vindo daquele ponto de fuga e pegando ali, ó, aquele pedacinho de sombra também. E, obviamente, né, que essas linhas que agora eu vou desenhar aqui em verde, tá? Elas estão paralelas ao plano do quadro e, consequentemente, são paralelas à própria linha do horizonte, né, que está lá no fundão. Então, a sombra, já disse o Baíma, estou só repetindo, né? A sombra, ela obedece, na perspectiva, a mesma fuga das arestas que a origina. Né? Se é uma aresta vertical, a aresta tomba, ela deita, ela cai no chão aqui na mesma proporção, né? 45 graus, que é o que a gente está combinando aqui. Poderia ser outro ângulo, vamos deixar em 45. E se é uma aresta que está fugando, bom, a sombra dessa aresta, né, vai fugar da mesma maneira. Tá? Então, é isso aí que vai acontecer. Tá? Não vou desenhar aqui no outro, mas acho que fica, né, fica claro assim, que é isso aí que acontece. Na real, talvez esse ponto de fuga tivesse que dar um pouquinho mais para o lado, aqui, mas a gente também não consegue aferir tanto, né, porque esse cubo aqui ficou um pouquinho fora ali da perspectiva. Tá? Mas é basicamente esse esquema aí que a gente tem. Tá?
Dúvidas, gente? Perguntas? Alguma coisa que vocês queiram ver de novo?